Olá pessoal, tudo bem? Então, e nós hoje estamos aqui, já foi explicado para vocês aí da nossa condição hoje, que o nosso país se encontra, e estamos aqui fazendo a nossa parte, Essa aula, ela seria para nós presencial, normalmente como acontece em todas as nossas aulas da estatística, porém, visto aí os problemas que a nossa sociedade vem passando, o nosso mundo vem passando, então nós estamos aqui para tentar fazer o nosso melhor. É uma aula tranquila, não é muito diferente daquela aula que nós vimos na semana retrasada em relação à construção das tabelas, é apenas um complemento. Então peço que vocês prestem atenção, que façam os exercícios que vão ser postados igual foram postados na semana passada, e aí eu tenho certeza que a gente consegue tirar o melhor proveito, tá ok? Bom, então vamos lá. Igual a gente viu na semana retrasada, nós falávamos sobre a construção ou normas para a construção em tabelas. E qual que é a função das tabelas? A função das tabelas é justamente organizar uma série temporal. E ali naquela aula nós vimos o que são as séries temporais, o que compõem, quais são os tipos, as séries estatísticas, e a série temporal é uma delas. Então a gente viu o que são as séries estatísticas e para que elas servem. Para organizar uma pesquisa, para organizar uma coleta de dados e tudo mais. E hoje, o que a gente vai ver? Normas para construção de gráficos. Então, para que serve essas normas de construção de gráfico? A primeira é representar o resultado de forma simples, clara e verdadeira. E aí a gente já começa a perceber, então, que quando você faz uma pesquisa e você monta uma tabela, já ajuda muito a organizar aquela série estatística que você coletou, todos aqueles dados que você coletou. Porém, com a utilização de um gráfico, você vai perceber que isso fica mais nítido, fica mais fácil você conseguir extrair esses resultados. E aí, outra questão, finalidade, é demonstrar a evolução do fenômeno no estudo. Então a gente consegue perceber claramente como é que isso evoluiu através de alguns determinados gráficos. E também observar a relação dos valores da série. E isso é extremamente importante, porque quando você olha numa tabela, parece que não fica claro. E à medida que você olha isso num gráfico, já essa visualização se torna muito mais fácil. Então, em relação aos elementos que compõem, é a mesma coisa das tabelas. Você vai ter um cabeçalho, com o título, você vai ter o corpo do gráfico e você vai ter um rodapé, onde ali nós iremos inserir as informações relativas ao que se trata o nosso gráfico. Tranquilo? E aqui então eu tenho um exemplo. Vou passar minha imagem para cá para não confundir. Aí agora ficou bom. Então, que é o primeiro exemplo, que é o meu gráfico em colunas. Para poder demonstrar um gráfico em colunas, o que a gente vai ver? A gente vai pegar o exemplo aqui então de uma tabela. E repare aqui, nessa tabela eu já tenho o quê? Eu já tenho o meu título, o corpo da minha tabela e o meu rodapé. Tá ok? De acordo com as normas que tem que ser. E aí repare aqui, quando eu vejo essa tabela, ela já me traz algumas informações. Mesmo sendo uma tabela pequena, eu consigo visualizar. Mas eu preciso ler todos os dados primeiro, o total, para mim fazer uma conta virtualmente na minha cabeça, para mim saber qual que é a região que mais atinge esse efetivo aqui de CBN-DF. Deixa eu ver o que é. Emergência médica, incêndio florestal e guarda de segurança. Então, e eu preciso olhar e fazer uma conta virtual para eu poder entender de fato o que se trata. Agora, quando eu faço isso aqui, olha aqui como é que fica muito mais fácil. A visualização em colunas, eu consigo ver só de bater o olho que essa RA1, que é Brasília, é a região que mais possui efetivo. E, consequentemente, a RA8 é a que menos possui efetivo, que é a Santa Maria. E isso eu precisaria, para poder conseguir ter essa visão através somente da tabela, fazer uma conta de cabeça, conseguir fazer uma rápida conta ali mesmo de cabeça para poder identificar qual. E quando eu bato o olho no gráfico, isso fica muito, mas muito mais fácil para mim. E aí repare que eu estou seguindo as normas. Você tem ali
o título aqui, você tem o corpo do gráfico e você tem a fonte da onde que eu extraí, que foi aquela tabela anterior. Tá ok, pessoal? E aí eu tenho o gráfico em barras. E repare que esse gráfico em barras, ele é praticamente idêntico ao de colunas. Porém, em vez dos retângulos estarem dispostos verticalmente, eles estão dispostos horizontalmente. Então, aqui, ó, eu tenho o mesmo gráfico, a mesma tabela, e aí, quando eu mostro o meu gráfico, repare que só muda a posição. Né? Vou inverter as minhas linhas. Aqui está a linha do efetivo e aqui está a minha linha da minha região, no caso. Qual que é a região, qual que é a cidade. Então, assim, ambos são muito parecidos e a função deles é a mesma. Bom, agora eu tenho, para não atrapalhar, deixa minha imagenzinha aqui, eu tenho o gráfico em setores. O que são gráficos em setores? É a representação através de um círculo por meio de setores. E é muito utilizado quando a gente pretende comparar cada valor da série com o total em relação à proporção. Bom, eu lembro que na aula algumas pessoas tiveram dúvida e aqui a gente vai entender um pouco melhor. O que é a tal da proporção? É o que aquilo representa em relação ao todo, né? Então, aqui ó, a forma de cálculo é uma regra simples de 3. Se o total vale 360 graus, a minha parte representa determinados graus. Vamos ver o exemplo aqui? Passando em... Fica aqui, Thiago. Isso. Não, acho que eu posso até deixar aqui porque não vai atrapalhar muito ali para nós, não. Ó, gráficos em setores, então. Então, eu tenho essa tabela, que é aquela que a gente estava trabalhando antes. E, em relação a 100%, em relação a um total, o total é 1706. E eu utilizo 100, né? O total é 100, 100%. E aí, aquela primeira lá que a gente viu, que era aquela RA1, Brasília, o valor absoluto era o quê? Era 862. A gente já tinha visto nos gráficos anteriores. Mas o que isso representa? Em relação a 100%, representa 50,82%. E eu faço essa regra para todos os valores. O que esse valor absoluto ele é relativo em relação a 100%. E aí a gente chega então nesse gráfico aqui, ó, que é o gráfico em pizza, né? Muita gente chama ele também. E aí, aqui, ó, dentro dos 360 graus, eu tenho que o RA1 Brasília, ele representa mais que 50%, ou seja, mais da metade da minha pizza, vamos assim falar, ó, é relativo a essa parte aqui. E o restante dividido aqui, ó, as outras fatias. E aí também facilita muito a nossa visualização. E eu tenho esse mesmo tipo de gráfico, que é o gráfico em 3D. E a única coisa que vai mudar é a disposição, tá vendo? Que ele tem uma elevação simplesmente para poder demonstrar ali, para ficar um pouco mais bonito. Em termos didáticos, não muda nada para nós. Bom, agora acho que eu vou atrapalhar. Aí fica aqui o Thiago. Gráfico em curvas ou linhas. E esse gráfico ele é muito utilizado para poder representar dados temporais numa linha do tempo. Né? A gente viu naquela aula passada o que são as séries temporais. São séries que variam ao longo do tempo. E aí, esse gráfico é ideal para poder mostrar isso. Então, repara que eu tenho uma tabela aqui, onde eu falo que eu tenho o ano e eu tenho a população, 1991 até 95. E a quantidade de população naquela região ali, ó, RA14, de São Sebastião, de 91 a 95, dados do censo demográfico. E aí a gente vai perceber então como que evoluiu a linha do tempo desde 91 até 95, como que evoluiu então essa população no nosso gráfico. Ó, vem aqui o Thiago aqui para cima. E aqui repare, ó, eu tenho aqui a quantidade de população, né, de 15 mil a 40 mil, de 90 a 96. Como que me interessa tá entre 91 e 95, repare o crescimento. E isso fica muito visível quando a gente vê um tipo de gráfico desse. Por isso que ele é muito utilizado para representações temporais. Repare que a gente percebe o crescimento populacional, né, nesse período de tempo.
então gráfico em curvas ou linhas. E aí, pessoal, eu tenho outro exemplo aqui, ó, mesma coisa, né, população e tal, mesma coisa. E aí aqui eu só queria deixar para vocês, aproveitando a deixa, esse gráfico aqui ele foi desenvolvido por um aluno lá que trabalha junto comigo, né, estuda junto comigo lá na UFLA, no departamento lá do doutorado lá, mostrando a nossa realidade aí em relação ao coronavírus. Olha o tanto que é importante e o tanto que é atual e ajuda a esclarecer muito essa questão da estatística e tudo mais. Ó, esse gráfico aqui ele vai mostrando em dias e a quantidade de casos aqui em Minas Gerais de coronavírus. E aí utilizando-se uma função exponencial para se calcular ou para se fazer uma projeção, né, de onde nós iremos parar se a gente não tomar medidas protetivas. Repare que essa linha vermelha aqui, ó, é a população, os habitantes, né, perdão, de Minas Gerais, 20,8 milhões de habitantes. E aí repare que eu tenho a data, ó, a quantidade de dias e a quantidade de casos. E repare que se nós não tomamos uma providência, em mais ou menos 55 dias, 56 dias, nós acabamos, ou aliás, 60 dias mais ou menos, nós conseguimos infectar toda a nossa população. Por isso, as medidas protetivas. Repare que o tanto que, com o passar do tempo, aqui, ó, se a gente não toma essa medida com um mês, esse crescimento exponencial é tão grande que ele atinge toda a nossa população. E isso é algo que nos preocupa bastante. Bom, e aí para a gente finalizar, eu tenho o radar aqui, ó. Agora fica de cá, Thiago. O radar que a gente chama, o gráfico polar ou radar, que é um gráfico que ele trabalha com polaridades, ou seja, ele vai pender para o lado de maior intensidade de acontecimentos. E ali a gente mostra, então, em relativo à população, que o crescimento ele foi maior em qual ano? Em 1995, certo? Então esse aí é um gráfico menos utilizado, mas também ele é existente. Bom, pessoal, essa aula era só para poder explicar mesmo quais os tipos de dados que a gente tem, né, existentes aí, que a gente trabalha, ou os principais que a gente trabalha. Lógico que a gente tem outros, mas menos utilizados. E aí eu espero que vocês façam os exercícios e qualquer dúvida eu vou estar disponível no horário da nossa aula, na terça-feira, das 7 às 8 horas, lá no sistema Moodle, tá ok? Para poder tirar dúvidas. Grande abraço, pessoal, e fé que a gente vai conseguir sair dessa situação. Alguma dúvida, então, igual eu falei, né? Deixa a sua dúvida lá no bate-papo ou então a gente conversa amanhã. Tá ok, pessoal? Grande abraço.